Vou apresentar então um pouco do artigo, produzido por mim, Rafael da Silva Santos, pela Ana Luísa Poubel Batal e pela Flávia Ribeiro Bottecchia, ambos da Universidade Federal do Espírito Santo. O título do artigo: Padrões formais de favelas e comunidades urbanas, um estudo a partir do município de São Mateus. Então, o artigo ele analisa as favelas e comunidades urbanas do município de São Mateus, né, que é um município ao norte da região do estado do Espírito Santo e que é uma centralidade importante de sua região. Questiona-se se é possível identificar algum tipo de padrão formal nas favelas e comunidades urbanas no município de São Mateus. Daí, traça-se o objetivo, que é identificar quais os tipos de malha viária das favelas e comunidades urbanas do município e como elas se relacionam com os aspectos da localização e período de sua gênese na mancha urbana, ou seja, uma associação entre forma, espaço e tempo. Assim, a estrutura do artigo ela vai trazer primeiro um panorama histórico, né, da urbanização do município, o mapeamento das favelas e comunidades urbanas e a identificação dos tipos de malha viária para que se possa fazer as conclusões. Os processos metodológicos, eles seguem uma abordagem histórico-geográfica, então faz uma pesquisa bibliográfica para traçar os aspectos históricos, bem como os tipos de malha viária que serão investigados, né, que foram verificados com base em Godin, 2014. Faça o mapeamento das favelas e comunidades urbanas com base no IBGE, que vai definir favelas como territórios populares originados de estratégias autônomas e coletivas diante da insuficiência e inadequação das políticas públicas e investimentos privados dirigidos à garantia do direito à cidade. São territórios que devem ter predominância de domicílios com graus diferenciados de insegurança jurídica e posse, dentre outros critérios relacionados à presença de precariedade urbana e habitacional e localização. Então, esse mapeamento ele também vai definir o recorte espacial para análise, né? Que também foi definido, cujos períodos de análise foram definidos a partir da aquisição de imagens aéreas pelo Instituto Jones dos Santos Neves e do Google Earth, que permitiram as análises morfológicas. Aqui tem-se um panorama dos tipos de malha viária que foram pesquisados: a quadrícula, a radial, a linear, a orgânica e o padrão irregular, quando não é possível identificar um padrão específico de traçado. Traçando o panorâmico histórico da cidade, até o início do século XX, a cidade vai ter ainda as marcas de sua configuração inicial, que é desde o período colonial. Então, tem-se como elementos principais a Igreja Matriz e o Porto de São Mateus, que é onde se origina a cidade, né? A urbanização mesmo do município ela vai acontecer a partir da segunda metade do século XX, em grande medida ligada à mecanização da agricultura. Então, tem-se como principais agentes a Aracruz Florestal e a Aracruz Celulose, que são empresas, né, direcionadas mesmo à exploração da madeira de uma forma mecanizada e à produção da celulose, e também a implementação da Petrobras na região, principalmente no município de São Mateus. Empresas que vão ter atuação essencialmente a partir da década de 1970, né, que vão ter grande influência no contexto urbano do município. Em 1980, a partir da atuação desses agentes, a população passa a ser majoritariamente urbana, né? Pouco mais de 50% da população residindo em áreas urbanas. E os impactos sociais que se dão, né, a partir desse momento são gigantes. Dentre eles, a formação das favelas, que é o que está sendo estudado nesse artigo. A partir dos anos 2000 também verifica-se o maior crescimento do setor terciário, principalmente dos serviços ligados à saúde e à educação, né? E do comércio também, que vai crescer bastante a partir dos anos 2000. Outro aspecto importante que é mencionar a partir dos anos 2000 é o programa Minha Casa Minha Vida, que até 2018 ele vai implementar 12 conjuntos habitacionais para o faixa 1 de renda no município. Então vai exercer forte influência nessa mancha urbana e como que ela cresce, né? Aqui está o mapeamento das favelas e comunidades urbanas. Então a gente percebe a presença de elementos importantes aqui da cidade, né? Tal como o Rio São Mateus, a BR-101, que corta a cidade, né? E a ES-315, que dá acesso à região litorânea do município. As análises foram realizadas com base no mapeamento das favelas no âmbito do estudo preliminar realizado pelo IBGE em 2019, que evidenciou a presença de 28 comunidades.
Essa quantidade é maior do que a indicada pelos dados do censo de 2010, que registrou 21 favelas. Entretanto, com base na delimitação dos bairros de São Mateus, as áreas 3, 4, 5 e 23, que são essas aqui, pertencem ao bairro de Fátima. Então, considerou-se nesse artigo a existência de 25 favelas no município. Aqui tem-se um mapeamento, né, dessas favelas, mas também já com a análise desse crescimento da mancha urbana ao longo do tempo, cujos períodos eles foram definidos a partir das imagens que foram adquiridas. Então, tem-se essa mancha urbana em 1970, em 1982, em 2006 e em 2019. Em 1970, evidencia-se uma ocupação maior às margens do rio e próximo ao centro, né? Então, identificou-se a presença de 3 áreas que são definidas como favelas nesse período. Em 1982, o crescimento da mancha urbana é maior que 100%, né? Identificou-se a presença de mais 9 comunidades urbanas neste período, principalmente às margens da BR-101. Então, identifica-se um crescimento já para além dessa região entre Rio e BR, né, ocupando a outra margem da BR-101. Em 2006, o crescimento foi 2,5 vezes maior que em 1982. Considera-se como influências o maior período de análise, né, relacionado aos outros períodos, e os impactos socioeconômicos também que foram evidenciados anteriormente, como o aumento da população. Então, tem-se nesse período o maior número de favelas. São 12 favelas que, neste caso, estão localizadas nas regiões mais periféricas. Em 2019, não foram identificadas nenhuma formação de favela, né? De forma geral, percebe-se que as favelas elas foram se localizando na região a oeste do município a partir de 1970. Existem favelas na região leste, só que mais afastadas da mancha urbana. Aqui o mapa que vai indicar esses vetores de crescimento da cidade, né, a partir da BR-101. E aqui os padrões de malha viária que foram encontrados no município. O padrão irregular foi identificado nos anos de 1982 e 2006 e estão relacionados principalmente à indicação de ocupações espontâneas e à influência do relevo, né, que pode ser acidentado das comunidades encontradas nesse período, desse tipo. O padrão linear eles foram encontrados em 1970 e em 2006, e eles não são padrão ortogonais, como é o caso dos bairros à margem do Rio São Mateus, né? Então, eles seguem uma conformação linear, mas muito relacionada também com a presença do Rio São Mateus. O tipo quadrícula foi encontrado em 2006, e os bairros são relacionados aos bairros mais recentes e, consequentemente, mais periféricos, e principalmente, então, na região oeste do município. E a mista foi encontrada em 1970, em 1982 e 2006, sem peculiaridades em comum para este caso. Então, como considerações finais, né, entende-se que há padrões formais nas favelas e comunidades urbanas de São Mateus, e eles são diversos, né? Há uma predominância de malhas viárias em quadrícula e linear, mas é perceptível uma diversidade tipológica nesses territórios. Isso pode estar associado a vários fatores, como o tipo de ocupação que originou o território, o desenho ou as dimensões de seus limites e a topografia local, além dos aspectos políticos e econômicos. Como contribuição, a pesquisa apontou caminhos relevantes para o estudo das favelas e comunidades urbanas do município, considerando a realidade de São Mateus, né? Então, entender de forma mais específica a realidade de cada favela, o aspecto da segregação socioespacial a partir dessa questão da ocupação, principalmente na região oeste, e as motivações para o não surgimento de favela em 2019. Aqui estão as referências e muito obrigado.